Graça e paz a todos. Canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos aprendendo, ministrando a lição de número 1, hoje, dia 3 de janeiro de 2021. Estamos no novo ano, desejamos a todos um ano novo abençoadíssimo. Que o ano de 2020 foi tenebroso, todo mundo sabe, né? Para minha família mesmo não foi bom. Perdemos 2 entes queridos pessoa de muita relevância para nós, né? Muito caro a nós, e acabamos perdendo para um problema já de saúde anterior e o outro para a pandemia do coronavírus, que ainda está em evidência, né? Então, não se esqueça da sua máscara ao sair, né? Você vai me ver sempre nos vídeos, porque eu gravo sozinho dentro do estúdio. Tenho na minha casa uma salinha, um estúdio. E hoje estou fora dessa linha só para mudar um pouco do cenário, né? Mas não esqueça de se proteger. Nós estaremos comentando nesta oportunidade a aula de número 1, a lição dos jovens, que tem como título: que significa orar? O que significa orar? O tema geral dos jovens, agora em 2021, no primeiro trimestre, é ensina-nos a orar, exemplo de pessoas de oração que marcaram nas Escrituras, marcaram as Escrituras. Então, jovens, estaremos junto com vocês aprendendo a orar. Glória ao nome de Jesus. Dentro dessa proposta, nós vamos trazer aí, juntamente com os nossos jovens, né, para poder aprendermos um pouco sobre essa terminologia, oração, bendito seja o Cordeiro, né? Com certeza vai ser de grande valia para nós, né? Então vai ser interessante aprendermos aqui, estarmos juntos, né? Deus abençoe os jovens. Estivemos juntos em 2020 e agora estamos juntos, né? O canal Rascunho DVD já vai para 2 anos aí, ensinando, rascunhando a revista e trabalhando. Também temos um canal Rascunho Teológico, se você quiser, vou deixar o link aí abaixo, se você quiser dar uma olhada lá, onde comentamos matérias teológicas, né? E o último vídeo eu gravei sobre a pandemia, né? Falei sobre a pandemia e a praxis pastoral, ou seja, a forma de como os pastores têm que mudar a sua forma de trabalhar para dar atenção à membresia da igreja, aos irmãos, e assim sucessivamente. Praxis quer dizer prática, né? Então, nossa matéria foi de teologia prática, ok? Mas em breve estaremos colocando mais um vídeo lá, né? Ainda estou estudando a temática para trazer para vocês um bojo contextualizado, né? E assim sucessivamente, ok? Então vamos lá, oração, né? O texto que vamos estudar aqui, a lição bíblica em classe está em Salmos 51, verso 10 a 18, diz assim o texto: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Não é? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Versículo 14: livra-me dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Versículo 15: abre, Senhor, os teus meus lábios, e a minha boca entoará louvor ao teu nome, ou seja, entoará o teu louvor. Versículo 16: porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios são para, versículo 17, os sacrifícios são para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa o Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Essa é a oração do salmista Davi, não é? Glória a Jesus. Dentro dessa proposta, podemos começar a trabalhar aí esta questão de orar. O que significa orar, né? Você vai ver, hoje a oração ficou só nos cartazes, né? Você ouve falar sempre
oração, mas o duro é orar. Né? Você ouve falar sempre, mas sempre fica nos cartazes aí, mas não, se ora muito pouco. Na verdade, virou agora só chavão. É o que nós vemos nos dias atuais, certo? O que nós vemos nos dias atuais. Lamentável, mas é bem assim. Não tem muito o que fazer. Vai ficar tapando sua campaneira, né? Então, como devemos orar, né? Como devemos trabalhar isso? O que é a oração, né? Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição nos aponta assim: qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Qual a finalidade da oração? Espiritualidade é a parte essencial do homem, e justamente por isso que só no relacionamento com o espiritual é possível ser estabelecido o verdadeiro sentido da vida humana. Na oração temos relacionamento com Deus, segurança em meio aos desafios, serenidade, a visão cristalina em meio às tempestades. A oração é a mola propulsora das forças que recebemos do alto, né? A oração é falar com Deus, a oração é se dispor para estar falando com algo superior a todos e tudo, né? Então a oração é realmente uma necessidade que o ser humano tem, não tem muito o que fazer, porque você vai ver vários tipos de situação, vários tipos de oração, né? Mas a Bíblia ela tem a resposta, né? Então a Bíblia ela vai apontar pessoas que oraram, pessoas que tiveram momentos de súplica com Deus. Então dentro desse contexto nós vamos ir aprendendo aí juntos, né? Para trazermos aí uma contextualização disso. Entre oração existe também uma palavra chamada súplica, né? Oração e súplica. Então aproximou-se Deus em oração por uma variedade de razões. Por exemplo, para adorá-lo, para confessar os pecados, para pedir perdão, para agradecê-lo por suas bênçãos, para pedir das coisas para nós ou para orarmos pelas necessidades dos outros, não é? Deus mesmo pediu que Jó orasse pelos seus amigos e ele alcançou uma bênção, muitas bênçãos em detrimento de ter orado pelos seus amigos, supostos amigos, enfim. Então, a oração ela é um desejo de relacionar-se com Deus. Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa, amiga, e confiadamente abrir o nosso coração, contar as nossas necessidades. Assim é com Deus, não é? Aliás, é superior, né? Com Deus assim. Sentarmos, conversarmos, o Senhor se aproxima, comigo já aconteceu isso. Uma certa vez, quando ainda solteiro, pedi a Deus uma provisão para uma situação que estava acontecendo comigo e Deus me ajudou de forma cabal, né? De forma cabal. Era um fator, era algo emocional e Deus me curou daquilo e eu fiquei livre para a glória e honra do seu santo nome. Glória a Deus. Então, como eu disse, nós oramos para agradecer a Deus, para pedir perdão, para pedir uma bênção, para orar. Nós oramos também pelos nossos amigos, as pessoas que estão próximas, pelos nossos vizinhos, tanto da vanguarda como da retaguarda, como quem está adiante, como quem está atrás, enfim. Temos que orar, inclusive, pelos nossos inimigos, não é? É mandamento bíblico orar pelos inimigos. Não tem muito o que fazer, tem que orar pelos inimigos. É mandamento bíblico, ponto. É isso. Temos que orar, sim, pelos nossos inimigos, ok? E dentro dessa proposta, né, nós vamos ver que a Bíblia inclui aí, entre a oração de súplica, numerosos exemplos que são aí encontrados nos Salmos, por exemplo. Os Salmos de Davi são cheios disso. Súplica de misericórdia, súplica para liderar, para a libertação do povo, para escapar da perseguição, né? E assim por diante. Quando Daniel soube que o rei Dário emitiria um decreto, ele proibindo a oração, né? Ele foi pedir, ele suplicou ao Senhor. Então precisamos estar aliado à Bíblia, para que possamos ter a nossa oração com mais sabedoria, com mais objetividade, com foco, não é? A nossa oração precisa ter sabedoria, objetividade e foco
para que não podemos perder o foco, né? Para que possamos ter uma oração proveitosa. Enfim, e diga-se de passagem que oração também não é varinha de condão, não é abracadabra. Oração não é magia, não é? Oração você fala com Deus, que é quem pode, quem manda, e fica aguardando a provisão dele, né? Fica aguardando a provisão dele. Assim como você sempre esperou em Deus, né? A sua alma vai a alma fica mais feliz, né? Quando você está falando com ele. Bendito seja Deus. Então, no Novo Testamento, Jesus nos diz que para pedir o pão nosso, né? Nosso pão de cada dia, conforme está escrito em Mateus 11, Mateus 6, aliás. Esse enquadra aí na categoria de oração e súplica. Além disso, Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, também Jesus nos ensina a não desistir de orar, que precisamos. Em Tiago também fazia referência no capítulo 4, verso 2, não é? Vamos encontrar um equilíbrio, um lado que percebemos que não pedimos. Então, por outro lado, pedimos e não sabemos pedir direito. Então a Bíblia responde dizendo que temos que nos direcionar para com Deus para que possamos receber as bênçãos advindas da oração. E ela não vem de outro lugar senão dos céus por meio de Deus, né? O que nos leva a orar? O terceiro tópico da nossa lição aqui diz assim: o que nos leva a orar? Os motivos são muitos, embora o principal motivo desse deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai. Na palavra de Deus encontramos exemplos de situações que levaram homens e mulheres a dobrarem seus joelhos diante do Pai. Entre eles, Joquebede, Davi, Elias, Daniel, entre outros, né? Esses aí tinham em comum o profundo desejo de serem ouvidos por Deus. Às vezes você diz: Deus está me ouvindo, Deus sabe da minha situação, mas Ele quer que você, o desejo dele te ouvir, entendeu? Então você precisa curvar seu joelho. Deus sabe tudo, isso aí é fato. Deus conhece tudo, é fato. Mas o que você quer? O que está dentro do seu coração? O que é que você quer que Deus faça por você? Não é? Então, Jesus disse assim que em sua trajetória terrena constantemente buscava momentos de oração para conversar com o Pai. Esses momentos de oração aconteciam em uma grande diversidade de condições. Quando tudo ia bem, Lucas capítulo 3, versículo 21, e quando grandes desafios aí se aproximavam, Marcos capítulo 1, verso 35. Quando as lutas eram mais intensas, Mateus capítulo 26, versículo 36, e em momentos se envolvia em curas, milagres e etc., conforme João capítulo 11, versículo 41. Enfim, o próprio Emmanuel, em oração, se conectava com o Pai Celeste com finalidade de buscar aí as condições ideais para que cada passo aí a ser dado, a oração e o coração é aquecido, né? Nossa alma percebe que Deus se inclina, não é? E quando sentimos que estamos orando e Deus está recebendo, né, as nossas orações, né? Temos uma oração muito famosa na Bíblia, né? Também é a oração de Jabes. Nós temos ela é encontrada aí de uma forma de uma nota histórica dentro de um. Jabes foi um ilustre que seus irmãos e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Jabes invocou o Senhor, Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e 10. Então, a oração de Jabes, ela trouxe várias situações. E aí eu quero destacar aqui 4 aspectos, 4 coisas do pedido urgente que o Jabes fez. Por exemplo, o pedido de Deus, a bênção de Deus a Jabes. A bênção de Deus, Jabes reconhece que Deus de Israel é a fonte da bênção e ele pode, por sua graça, sem dúvida, esse pedido foi baseado, pelo menos em parte, né,
na promessa de Deus abençoar Abraão e seus descendentes, conforme está escrito em Gênesis capítulo 22, versículo número 17. Né? Uma expansão do território, né, foi as bênçãos e oração que o pedido foi esse. A bênção de Deus, uma extensão de território, quando Jabes ora pela vitória e prosperidade de todos os seus empreendimentos, né? E que em sua vida foi marcada pelo progresso, né? A presença na mão de Deus, ele também fala. Em outras palavras, Jabes pede a orientação de Deus, que o seu poder seja evidente em sua existência diária. E também pediu a proteção do mal, contra o mal, né? Então, Jesus ensinou os seus discípulos a orar: Pai nosso que está no céu, livra-nos do mal, né? Conforme está escrito no capítulo 6, na oração modelo do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, versículo 9 a 13. Então Jabes olha para Deus e em confiança como seu defensor. Ele tinha certeza. Então os objetivos da oração de Jabes vive. Ele vive livre de tristeza. As últimas coisas que lemos sobre ele é que Deus ouviu e atendeu às orações de Jabes, conforme 1 Reis, capítulo número 3, versículos de número 5 a 14. Então a oração devota de Jabes foi a bênção respondida, né? O sucesso que Jabes desfrutou muito superou a tristeza do seu início. Entendeu? Quando ele ficou chateado, triste, ele não ficou emburrado com ninguém e nem culpou ninguém. Ele foi buscar ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Isso é importante. Então, dentro desse contexto, a oração, ela inclui todas toda a adoração, inclui todas as atitudes do espírito humano, com sua proximidade com o divino, com Deus. Né? O crente, por exemplo, ele presta o culto a Deus quando ele adora, confessa, louva, suplica, né, em oração. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar aí que toda essa questão de como era feito no período patriarcal, no período presílico, não é? Os rituais de oração, como se aplicava, não é? E também no período pós-exílico, e assim sucessivamente. Então, o segundo tópico na nossa lição nos diz assim: Deus responde todas as orações. Deus responde todas as orações. Observe que as orações era pertinente e necessária. Então, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele responde, né? Deus tem para cada um de nós o melhor que possamos imaginar. Isaías 55, verso 8 e 9, né? Porém, muitas vezes teimamos e não damos liberdade para que o divino venha agir, para que o Senhor venha agir em nossa vida. Sonhamos os nossos sonhos, fazemos os nossos planos, executamos os nossos projetos, porém dando pouco ouvido à voz do Espírito Santo. Os resultados amargos disso, por vezes, degustado de uma forma indigesta, quando Deus não está nem aí conosco. Então vamos pôr nossos negócios em oração. Coloque na mão de Deus, Deus vai cuidar. Eu sou prova cabal disso. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, né? E assim sucessivamente. Então, se ficar na mão do homem, vai ter dificuldade. É melhor estar na mão de Deus. Vá para o joelho, vá para a oração. Se pecou, confesse quantas vezes for necessário, né? E deixa claro, né? E dentro da oração você percebe que Deus está aclarando e vai acalmando toda a tempestade que parece que não para, né? Então, quando essa formalidade, oração não é uma formalidade, oração é uma necessidade, né? Uma necessidade de fé. Eu quero trazer aqui alguns pontos, né, além da revista. Vamos lá. O diálogo não é uma lista de pedido, né? Voltamos à questão da essência do que é oração. É uma experiência maravilhosa de poder experimentado pelo cristão, né? Então, dentro da oração, já tive a oportunidade de ver pessoas sendo curadas, já também fui curado, as portas se abriram, a fome passou, bateu em retirada, Deus agiu de forma gloriosa por meio da oração. É um dos trabalhos, conforme eu disse no início,
não é, que não se faz muito, faz propaganda, mas não se ora muito pouco, né? Você vai nas vigílias de hoje em dia, não tira 30 minutos de oração, é um pouquinho só. O povo quer viver no reteté, no clonancé, no cloviar, sei lá, esse linguajar de neopentecostal que não edifica absolutamente em nada, né? Tudo bem em seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, né? Ainda no terceiro tópico do segundo, terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: cada vez que Deus nos diz não, devemos pensar do que Ele está nos livrando naquele momento. Então, Provérbios 15, 3, né? Nós vemos que o tempo presente, o mal, nos lembramos da nossa história no passado é tão diferente, mas Deus em tudo vê, Ele conhece tudo, conforme Jó 34, 21, não é? Nosso Pai conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, né? Então, de igual forma, vamos aí ver aí amplamente cada momento de nossas vidas presente no futuro. Então, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, a Bíblia nos aponta que tudo tem um tempo determinado, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, né? Muitas vezes gostaríamos que nosso desejo fosse solicitado, que os nossos desejos fossem e a solicitação fosse atendida, mas nem sempre é assim. Deus tem os seus caminhos e os seus planos, né? E assim vamos nós. Existem vários tipos diferentes de oração, né? Vários tipos diferentes de oração. Eu quero explorar um pouquinho isso aqui, né? A Bíblia nos apresenta aí que existe vários tipos de oração e emprega uma variedade de palavras e descreve aí conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz: antes de tudo, pois, exorto que use a prática das súplicas, orações, intercessões, ação de graça, em louvor de todos os homens. Aqui, todas as 4 principais palavras usadas em oração são mencionadas aí em um texto só, em um versículo só. Então, os principais tipos de oração: oração de fé, né? Oração da fé, conforme está escrito em Tiago 5, versículo 15, e a oração da fé saudará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, nesse contexto aqui, a oração é feita com fé por alguém que está doente. O pedido é que Deus cure. Então, quando oramos, devemos orar, crer no poder e na bondade de Deus, conforme Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Outro tipo de oração é a oração de concordância, também conhecida como oração corporativa. Após a ascensão de Jesus, os discípulos perseveraram unânimes em oração. Atos 1, versículo 14. Mais tarde, depois de Pentecostes, a igreja primitiva também perseverou a doutrina dos apóstolos na comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Né? E a exemplo disso, no que nos encorajar a orar com outras pessoas. Depois tem a oração de pedido, que é a súplica, né? Devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, conforme Filipenses ensina, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e ações de graça. Parte de ganhar batalhas deve ser aí com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, visto que vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí vamos ver em Efésios capítulo de número 6, versículo 18. Né? Tem a oração de graças, a oração de ação de graça. Não devemos de um outro tipo de oração, conforme Filipenses 4. Aí vamos ver outro tipo de oração. Filipenses 4, versículo número 5. Ação de graça, ou seja, conhecida diante de Deus as vossas petições pela ação e súplica, com ações de graça. Muitos exemplos de oração de graça pode ser encontrado aí nos livros dos Salmos. Outro tipo de oração é a oração da adoração. A oração da adoração é semelhante à oração de ação de graça. É diferente que a adoração encontra-se em quem Deus é, enquanto que a ação de graça concentra-se no que Deus tem feito. Então, oração, quando fazemos oração para adoração, nós adoramos porque Deus é. E já a oração de ação de graça, a oração é feita pelo que Deus tem feito, não é? Então, os líderes da igreja de Antioquia oraram desta maneira, porque enquanto jejuava, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando,
impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, quando foi separar esses homens, está escrito que eles estiveram orando, né? Os discípulos estiveram orando. Atos capítulo 13, verso de número 2 e 3, né? Depois nós vamos ver a oração da consagração. Às vezes a oração é um momento que nos reserva aí para seguir a Deus, a vontade de Deus. Jesus fez em oração à noite, antes da sua crucifixão, adiantando-se um pouco, mostrou-se em terra, seu rosto, e orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26, versículo número 4. Então, Jesus estava consagrando a sua vida ali, porque iria partir. Então, tem a oração da intercessão. Muitas vezes, as nossas orações incluem pedidos por muitas pessoas. Recebemos instrução de fazer intercessão em favor de todos os homens, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então, Jesus serve como nosso exemplo, né? Sendo nesse sentido o capítulo completo de João, capítulo 17, é a oração de Jesus em favor dos seus discípulos e todos os crentes, né? Depois, finalizando, tem a oração da imprecação. Essa oração imprecação ou de oração imprecatória são encontradas no Salmo, por exemplo, Salmo 7, Salmo 55, Salmo 69, não é? Elas são usadas para invocar o juízo de Deus sobre os ímpios e assim vingar os justos. O salmista usa esse tipo de recurso para enfatizar a santidade de Deus, né? E a certeza do seu julgamento. Então, Jesus nos ensina a orar pela bênção sobre os nossos inimigos, então, e não amaldiçoar. Então, Jesus já veio com uma roupagem diferente, trazendo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 44 a 48, ele diz para que orássemos pelos nossos inimigos. A Bíblia também vai nos apontar sobre a fala de orar no Espírito, né? A oração quando nós somos impuros e incapazes de pensar as palavras adequadas, né? Naqueles tempos, o próprio Espírito intercede por nós, já dizia o texto. Então, orar é conversar com Deus, deve ser feito aí sem cessar. Não tem esse negócio, olha, vem para a igreja orar, tem campanha de tal isso, tal. Irmão, nós vamos fazer campanha, vamos orar 7 dias, vamos orar 30 dias, vamos orar. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que tem que orar sem cessar. Chegou janeiro, vamos fazer 12 meses 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Orar sem cessar, irmão. Está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 15, capítulo 5, versículos 16 a 18. Então tem que orar em todo tempo e orar sem cessar. O resto é balela de uma igreja moderna, falida, que não tem preguiça de se ajoelhar, né? Precisamos curvar o joelho e saber que Deus tem para a igreja o melhor na base da oração, né? Tem a questão da oração pública também, né? Tem a oração profética, tem a oração pelos mortos, né? E assim sucessivamente. Tem aquela questão da eficácia da oração, que é a oração. Tem a oração silenciosa também, que é aquela oração que você não diz palavras, você balbucia. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso, né? Então vamos ver em Jeremias, vamos ver no Salmo 139, verso 23, e Jeremias capítulo 12, versículo 3, né? E também em Mateus 12, 24 e 26, Lucas capítulo 11, verso 7. Então há momentos que você precisa orar em silêncio, né? De forma silenciosa. Qual a diferença de orar em alta voz de forma silenciosa ou estar sozinho? As situações são apenas a oração silenciosa é apropriada, tais como orar por algo que deve se permanecer apenas com você e Deus, né? A Bíblia diz que quando for orar, entra no teu aposento, fecha o teu quarto, Mateus capítulo 6, né? Essas orações espalhafatosas e aquele negócio todo, só em momento específico, ou Deus mandando especificamente. Fora disso, são espalhafato de pessoas que querem se apresentar, né? Eu já falei sobre a oração intercessória, né? E assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado você. Deus abençoe a todos. Na próxima aula estaremos estudando a lição de número 2. Lição de número 2, também trazendo a proposta de oração, que é Abraão
a vida de oração de um homem de fé. Bendito seja Deus. O que é oração de poder? Eu termino respondendo isso aqui. A ideia de oração possui um poder inerente, é bem popular. De acordo com a Bíblia, a oração de poder, o poder da oração é simplesmente o poder de Deus, o qual escuta e responde às orações, né? E aí o Senhor é todo poderoso para fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para ele. Lucas capítulo 1, versículo 37. O Senhor Todo-Poderoso convida o seu povo a orar a ele. A oração a Deus deve ser feita de uma forma bem persistente. Lucas capítulo 18, versículo 1, porque Deus tem a sua vontade soberana e ele dá se ele quiser. Então persiste em orar. Batei e abrir-se-usar. Quem pede recebe, quem busca encontra. Tenha com ações de graça, né? Filipenses capítulo 4, verso 6. Tem oração de fé, conforme eu já disse, Tiago 1,5, e de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus também. Está escrito aqui. E que é o correto diante de Deus. É um coração correto diante de Deus. Ele pede, Deus faz algo por ele. Então o Senhor Todo-Poderoso escuta as orações dos seus filhos, né, conforme está escrito. Ele nos manda orar, promete escutar as nossas orações. E o salmista diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor ele penetrou aos ouvidos, né? O Senhor é todo poderoso, responde às orações, eu te invoco, ó Deus. O salmista no Salmo 34, verso 17, ele diz assim: tu me responde, inclina-me aos ouvidos e concede as minhas palavras, e acode as minhas palavras. Salmo 17, verso 6. Clama o justo ao Senhor, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Salmo 34, verso 17. No Salmo 18, verso 6, nós vamos ver o salmista dizendo assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os seus ouvidos. Bendito seja o Cordeiro para todo sempre. Então, poderosa não vem de nós, não vem das palavras especiais, das palavras bonitas, não. Até quem não sabe falar, não fala um português afinado, isso não tem nada a ver. Deus entende a intenção do coração de quem está pedindo, né? O camarada pode falar para riba, nós foi, para o mod, nós sabe, enfim, Deus vai entender a situação dele do mesmo jeito, não tem o que fazer, que isso é um fato, né? O poder da oração é baseado em uma direção de nós virarmos, qual a posição do nosso corpo quando oramos, né? O poder da oração não vem do uso de afetos, de artefatos, imagens, velas, rosário. O poder da oração é baseada em quem escuta as nossas orações, né? O poder das nossas orações vem aí. Ele responde a oração e nos coloca em contato com Deus e o Todo-Poderoso. Então, o próprio Espírito de Deus pega as nossas orações e leva a Deus. Não devemos esperar os grandes resultados que Deus queira nos dar ou negar o pedido. Então, você pode receber sim e pode receber não. Mas o importante de tudo isso é que você esteja orando ao Senhor, ok? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma gloriosa nos vossos corações. Espero poder ter ajudado você. Você está no canal Rascunho DAIBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Estou aqui sempre para somar contigo, te ajudar naquilo que estiver dentro do meu alcance. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e receba e deixa aí o seu like, né? E se não ativou o sininho, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim.